Pessoal da igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Muita alegria estar mais uma vez aqui, servindo a casa do Senhor. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias em João 17. João capítulo 17. 17:1. Nós vamos fazer uma leitura um pouco mais comprida, que eu quero ler realmente o capítulo 17 por inteiro. Mas antes de a gente fazer a leitura, eu quero colocar vocês dentro do texto, dentro do contexto do texto que nós vamos estar lendo agora. Aqui, provavelmente na Bíblia de vocês, vai ter o tema do capítulo como a oração sacerdotal de Jesus, ou uma oração de Jesus, ou algo do tipo. E aqui, no capítulo 17, Jesus ele já entrou em Jerusalém para, obviamente, ser crucificado. Ele já lavou os pés dos seus discípulos, no capítulo 13. Jesus já indicou o seu traidor, que seria Judas. Indicou também que Pedro o negaria 3 vezes, no capítulo 13 ainda. E Jesus, ele avisa lá no capítulo 14, né, que ele vai até o Pai, preparar um local para nós, depois voltaria para buscar a sua igreja. Ali no capítulo 14. No capítulo 15, ele vai dizer que ele é a videira verdadeira. Aqui eu já tive uma pregação sobre a videira verdadeira. No capítulo 16, ele avisa que vai enviar o Consolador. É bom que ele suba, né, para que o Consolador desça, que é o Espírito Santo, para que ele convença o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ali no final do capítulo 17, capítulo 16, Jesus está dando as suas palavras de despedida para os seus discípulos. E no finalzinho ali, no capítulo 16, no versículo 33, ele fala assim, ó: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. E Jesus faz essa oração e depois ele já vai para a sua morte. No capítulo 18, ele já é preso, tem o seu julgamento e ali ele vai passar pela crucificação. Então, aqui no capítulo 17, vamos ter a oração sacerdotal de Jesus que antecede a sua morte. Então, vamos aqui no primeiro versículo. Depois de dizer essas coisas, tudo que nós já falamos aqui, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória, glorifica contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura.
Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E, a favor deles, eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém? Fechamos nossos olhos. Senhor Jesus, Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estar aqui, Senhor, trazendo a tua palavra, Pai. Que o Senhor possa, Pai, estar conduzindo, Pai, essa mensagem. Que o Senhor possa, Pai, estar aqui derramando o seu Espírito Santo, Deus, para tocar os corações, Pai, de que aqui esteja, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Pai, tocar, Senhor, lá onde o homem não consegue tocar, Pai. Que pessoas aqui, Pai, possam ser transformadas, Pai, pela Tua palavra, Deus, pelo Teu poder, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos sair diferentes, Pai, da forma como nós entramos e que o Senhor possa estar, Senhor, me ajudando, Pai, a trazer a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, como fizemos a leitura um pouco mais comprida, mas aqui dá para nós entender que Jesus, ele fez uma oração para alguém, por alguém, na verdade. Aqui, se você ler o começo do capítulo 17, como nós lemos, você vai perceber que ele está falando dos seus discípulos, dos 11, né? Porque o Judas, ele traiu Jesus. Mas lá no versículo 20, ele vai nos incluir nessa oração. Então ele vai dizer, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Então, nós fazemos parte dessa oração. E a minha palavra hoje aqui, eu deixei como tema, que é, Jesus orou por você. Mas eu quero chamar a atenção para você, em qual o momento Jesus orou por você. Ele não estava em um momento de glória dele, não. Ele não estava em um momento em que ele estava muito feliz. Pelo contrário, no capítulo 12, se você for ler, ele vai dizer, a minha alma está extremamente angustiada. Por quê? Ele já entrou em Jerusalém, está pronto para ser crucificado. E como já falei aqui algumas vezes, a crucificação de Jesus não é apenas os chicotes, os murros que ele levou, os cuspes que ele tomou na cara, não. A crucificação de Jesus é receber a ira de Deus sobre ele. A ira que deveria ser sobre nós, ele tomou sobre si. Então, ele iria beber esse cálice nesse momento. Mas, mediante a tudo isso, ele poderia estar pedindo por ele, Senhor, me livra disso, coloca outro no meu lugar. Não, ele se preocupou com a gente, nós que creríamos na palavra dele, nós que creríamos no seu testemunho. Então, aqui eu quero que vocês vá no versículo 1, e aqui ele diz, né, que depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu. Então, aqui nós vemos o Deus Filho fazendo uma oração ao Deus Pai. E aqui na parte B vai dizer, Pai, é chegada a hora. Aqui ele já está anunciando que é o momento da sua crucificação. Muitos, os fariseus tentaram prender Jesus antes da hora, mas ele falou, não é chegada a minha hora. Então, ninguém prendia Jesus. Quando chegou a hora, ele sabia a hora que ele ia ser preso. E isso ele já tinha avisado os seus discípulos. E quando ele fala, glorifica o teu filho, ainda no versículo 1, para que o filho
glorifique a ti. Quando ele fala glorificar aqui, ele está dizendo que ele vai passar pela crucificação, pela morte, pela consumação e a sua ressurreição. E no final, a sua exaltação. Então, aqui no capítulo, no versículo 1, nós vemos que ele faz esse pedido: Senhor, glorifica o teu filho. Pai, glorifica o teu filho. E nessa oração eu quero separar em quatro pedidos que Jesus fez por nós. Ele faz, durante a sua oração, ele vai fazer um pedido por salvação, por segurança, por santificação e pela unidade do seu povo, daqueles que iriam crer. Aqui, começando pela salvação, no versículo 2, quero que você olhe para o versículo 2. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Aqui, o objetivo final de Jesus na terra era dar vida eterna a todos aqueles que creriam nele. Ele veio, sim, para fazer também curas. Ele veio pregar a sua mensagem, mas o principal objetivo dele era salvar o pecador, salvar aquele que não conseguiria se salvar por conta própria, pois todos pecaram, né, e ficaram destituídos agora de Deus. Então, aqui no versículo 2, ele pede para que o Pai dê a vida eterna àqueles que creem no seu nome, creem no nome de Jesus. E no versículo 3, ele vai dizer o que é a vida eterna. A vida eterna, muitas pessoas pensam que é só estar dentro de um paraíso, estar em um local de paz, de amor, de harmonia, mas não. No versículo 3 ele vai dizer o que é a vida eterna. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a vida eterna nada mais é que você passar a eternidade conhecendo um Deus eterno, um Deus infinito. Então, que você, quando chegar no céu, na eternidade, você vai passar 1000 anos, 100.000 anos, conhecendo a Deus, e quando você chegar nesses 100.000 anos, você vai perceber que não conheceu nada de Deus ainda, e vai se passar mais 1 milhão de anos, e você vai perceber que você não conheceu Deus ainda por completo, porque Ele é um Deus infinito. Então, estar na eternidade não é você ficar só numa harpa, tocando louvores a Deus o tempo todo, não. Na verdade, você vai estar conhecendo a Deus e a Jesus Cristo, aquele a quem Ele enviou. Então, quando nós entendemos que a vida eterna é conhecer a Deus, nós podemos fazer isso a partir de agora. Nós devemos passar por certo tipo de treinamento, vamos dizer assim. Vamos treinar um pouquinho do que vai acontecer na eternidade. Então, nós vamos começar a conhecer a Cristo. Será que você realmente conhece a Deus? Será que você realmente conhece o Cristo que lhe salvou? O Cristo é aquele que você fala: não, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Jesus, eu acredito em Jesus. Mas no que você acredita? Qual Jesus? O mundo inteiro acredita que Jesus veio ao mundo. Não é à toa que nós estamos 2026 anos depois de Cristo. Então o mundo reconhece que Cristo veio na Terra. Mas que tipo de fé você tem em Jesus? Ah, Jesus é apenas aquela pessoa que me dá os bens materiais que eu preciso. Quando eu estou na dificuldade financeira, eu clamo a Ele, Ele envia alguém para me dar dinheiro. Jesus é aquele que me libertou da depressão, me fez uma cura. Jesus é somente isso para você? Será que toda a obra de Jesus, ela significa só isso para você? Não que essas coisas não sejam importantes, pelo contrário, é muito importante sim, mas Jesus não é somente isso. O conhecimento sobre Jesus não é somente isso. Então, aqui nós temos também, no versículo 2, ali na parte B, vai dizer assim, ó: de que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Aqui temos uma doutrina muito importante da Igreja Reformada Presbiteriana, principalmente, que fala sobre a doutrina da eleição e predestinação. Nós já tivemos um estudo aqui nas quartas-feiras sobre isso. Quem estava aqui presente conseguiu ver isso mais detalhadamente. E aqui Jesus faz essa repetição dessa frase 4 vezes. Ele vai dizer ali no versículo 2, a todos os que me deste. No versículo 6, manifestei o teu nome, aqueles que me deste do mundo eram teus, tu deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. No versículo 9, é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste,
porque são teus. Lá no versículo 24, Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste. Então Jesus, ele está orando pelos que ele sabe por que ele vai estar morrendo. Então Jesus não está morrendo pensando, tomara que alguém creia em mim. Não, ele está morrendo pensando em você, pensando naquele que vai crer nele, na sua palavra, vai crer no seu testemunho. Então, nós temos a plena consciência de que Jesus e Deus já preparou aqueles que vai ser salvo. Por que, Vitor, eu vou ser salvo? Não meu irmão, não o fulano, não o ciclano. Não sei. Isso se chama graça imerecida. Você não merece nada disso. Você não merece ser salvo por Jesus, mas Ele veio e morreu por você para lhe salvar. Então, quando nós vemos isso, Jesus repetindo tantas vezes, quando nós vemos uma repetição assim tão grande, nós precisamos dar uma atenção maior sobre isso. Então, Ele nos escolheu, Ele estava orando por aqueles que iriam crer, aqueles que Deus deu a Ele, a Deus Pai deu a Ele. Então, a salvação é algo imerecido. Nada o que você fizer, nenhuma obra, nenhuma boa obra, você pode se dizer, não, eu sou uma boa pessoa. Mas comparado a quem? Comparado a uma pessoa que mata outra? Com certeza, todo mundo aqui é bom. Acredito que, não sei se alguém aqui já matou alguém, né? Mas com quem você está se comparando? Quem é a sua forma de comparação? Você tem que se comparar com algo. E aqui, uma forma de a gente se comparar é com a palavra de Deus. Você olha para a palavra de Deus e vê, eu consigo cumprir tudo o que está na Bíblia? Quando você perceber isso, que você não consegue de forma alguma cumprir nem os 10 mandamentos, aquele que não dê falso testemunho, quem é que nunca mentiu? Atira a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Quando aquela mulher chegou ali na diante de Jesus, e Jesus falou, atira a primeira pedra. Todos foram largando as suas pedras e foram embora, porque todos pecaram. Não tem um que não peque. Então, todos precisamos de Jesus, da salvação de Jesus. E aqui eu quero entrar no segundo ponto, que Jesus faz um pedido por segurança dos que irão crer nele. Ali no versículo 11, ele vai dizer o seguinte, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Ali no versículo também 12, ele vai dizer o seguinte, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. No versículo 15, ele vai dizer, não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Então, Jesus pede pela nossa segurança. E aqui nós podemos ter a segurança da nossa salvação e também a segurança contra esse mundo. Mas aqui o que mais é importante é a sua segurança da sua salvação. Você tem a certeza da sua salvação? Você tem a segurança de que você realmente é salvo? Muitos acham que você pode perder a salvação. Um dia de manhã você está salvo, à noite você está perdido, você está no inferno. De tarde você está salvo, mas de madrugada você está no inferno. Mas aqui Jesus rogou ao Pai para que guardasse-nos em teu nome, no nome de Deus. Então aqui é algo muito importante para que a gente possa perceber. Se tornar cristão não vai nos isentar desse mundo. Jesus fala, guardas em teu nome que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos. Que já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ele não pede para que nós sejamos tirados do mundo. No versículo 14, ele vai dizer que o mundo odiou por conta da palavra. Então, nós estamos no mundo, permanecemos no mundo. Por conta que Jesus, lá no capítulo 14, quando ele fala, eu vou preparar um local para vocês, e quando eu preparar, irei voltar para buscar vocês. Então, ele deixou a gente aqui no mundo mesmo. Mas quando ele fala, vocês não são do mundo, não está dizendo que você é um ET. Não está dizendo isso. Está dizendo que quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve o Evangelho, quando você tem fé, se arrepende verdadeiramente, você tem uma nova forma de pensar. Você tem uma nova forma de viver. Você tem uma nova forma de olhar para Deus, olhar para Jesus. Então, dessa forma, por conta que você foi regenerado, você agora não faz mais parte desse mundo.
As coisas desse mundo não lhe agradam mais. Não deveria lhe agradar mais. Então, nós temos que entender que, se nós somos realmente salvos, as coisas desse mundo não nos agradam mais. Não deveria lhe agradar mais. O pecado não deveria agradar mais. A luxúria, o dinheiro não deveria ser o seu alvo, mas sim o seu alvo deveria ser Cristo o tempo todo. Jesus, ele nos promete que o básico ele vai lhe dar. E você não precisa ficar pedindo por coisas que ele já sabe que você precisa. Mas aqui, quando Jesus ora por segurança, no versículo 33, ele vai dizer, no capítulo 16, vai dizer, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então, você como cristão, você não acha que crer em Jesus vai fazer com que você vá ter um certo tipo de paz aqui na terra? Eu estou falando da paz que o mundo busca, né? Que não aconteça nada de ruim. Pelo contrário, quem é cristão vai ser perseguido, vai passar por tribulações, vai passar por zombarias, e isso é o esperado de quem é um verdadeiro cristão que se posiciona, que diz que eu sou crente, eu levo a palavra de Deus, eu falo da palavra de Deus, eu condeno o pecado, não o pecador, né? Porque você não tem poder você não é juiz para condenar ninguém, mas o pecado você tem que dizer, cara, isso aqui está errado, essa forma está errada, desse jeito você está desagradando a Deus. Então, você se tornar cristão, você não está isento das tribulações e das provações desse mundo, pelo contrário, é possível que seja pior ainda quando você encontre. Eu não preciso pregar aqui um evangelho falso de que você irá crer e tudo vai ser uma maravilha. Não, Jesus foi perseguido. No capítulo 16, Jesus ele vai orientar os seus discípulos. Por conta da minha palavra, vocês serão odiados, vocês serão perseguidos, vocês serão maltratados. E se você olhar para a história dos 12 apóstolos, nenhum morreu com uma morte muito boa. O único que ainda escapou foi João, que ele teve uma morte um pouco mais velho. Mas todos os outros, o apóstolo Pedro, alguns dizem que ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de morrer igualzinho o seu mestre. Outros foram esfolados, outros foram com as lanças atravessando ele. Então todos tiveram uma morte severa naquele primeiro século. Então, o cristão verdadeiro, ele não vai passar pela essa vida de uma forma tranquila. Mas, quando Jesus fala, no mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Em outras versões tenham bom ânimo. Porque, quando nós somos verdadeiramente cristãos, entendemos que passaremos por dificuldades nessa terra. Porém, você vai ter uma paz que excede todo entendimento. E essa paz é dada por Deus. Essa paz é a paz onde, no meio das dificuldades, você olha para Cristo e fala, esse aqui é o meu Salvador. Nele eu tenho o meu refúgio. Nele eu tenho a minha salvação. Independente que você esteja passando, se é por uma luta, por uma doença, se é por outra qualquer coisa, uma dificuldade financeira, se você está passando por uma luta emocional, você pode olhar para Cristo e dizer, esse já venceu o mundo, ele já venceu o pecado por mim, ele já venceu tudo que eu precisava vencer, mas eu não conseguiria sozinho. Mas ele fez isso por você, por amor a você. Quando você ainda era pecador, ele te amou primeiro. Então, Jesus ora pela nossa segurança, a segurança da nossa salvação. E ali, no João 6,37, ele vai dizer, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, eu o lançarei fora. Então, não pense que você pode ser salvo hoje e amanhã você já não é mais um não salvo. Não, pelo contrário. Eu não estou dizendo que você nunca mais vai pecar. Não, você vai pecar. Infelizmente, nós somos falhos, nós vamos cair. Mas como já expliquei aqui algumas vezes, o fato de você pecar não quer dizer que você vai viver uma vida de pecado. Não, você vai estar buscando, o que nós vamos tratar um pouco mais na frente, sobre santificação. Mas possa ser que você caia sim na sua vida, mas não quer dizer que você vai viver uma vida de adultério. Você vai viver uma vida de luxúria. Não, você vai viver uma vida de fofoca, uma vida de mentira. Não, você tem que buscar ser uma pessoa melhor, uma pessoa parecida com Cristo. Assim como o apóstolo Paulo fala, né? Sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então nós devemos imitar a Cristo. E o apóstolo Paulo fala algo muito interessante no capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 35, ele fala
quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? E ele vai falar um pouquinho mais na frente. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o porvir, nem o presente, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Então, eu quero que você saia daqui hoje sabendo que se você acreditar no nome de Jesus, se você crer que Jesus morreu pelos seus pecados, morreu por aquilo que você não conseguiria pagar sozinho, você, uma vez salvo, Jesus, ele vai dizer, se o Pai me deu a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar você fora. Não seja que seja tribulação, que seja angústia, eu vou lhe manter comigo. Isso ele fala para você. Ele vai te dizer que não independe que seja, até que se for um anjo, ele não deixará que esse anjo tire você da mão de Jesus. Então essa é a segurança que nós devemos ter sobre o evangelho que nós acreditamos. E aqui Jesus vai falar um pouco mais na frente agora, que é o terceiro ponto, o terceiro pedido de Jesus, que é sobre santificação. No versículo 17, do capítulo 17, ele vai dizer o seguinte: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, aqui temos Jesus pedindo a nós que que Deus, o Pai, nos santifique na verdade. E a verdade é nada mais, nada menos do que a palavra de Deus, a sua Bíblia. E santificação aqui significa ser separado. Então você é separado do mundo, você é separado para Deus, consagrado para Deus. E você, após a sua conversão, no decorrer dos seus dias, você vai notar que o mundo não vai mais lhe agradar por conta dessa santificação. Mas como podemos obter essa santificação? Como podemos caminhar em santificação? Porque a santificação não acontece de repente. Não acontece quando você já creu, você já virou santo. Não, você vai virar santo quando chegar no momento de glorificação. Mas você tem que viver uma vida buscando santificação. E nisso vai acontecer durante o seu dia a dia. Ele vai pedir para que a gente se mantenha buscando ser uma pessoa melhor a cada dia. E aqui, quando ele fala sobre santificação, ele fala sobre a palavra de Deus. E quando ele fala sobre a palavra de Deus, é muito importante que a gente possa voltar os nossos olhos, voltar o nosso tempo, olhando, lendo, meditando na palavra de Deus, porque é ela que nos molda. Nós somos moldados pela palavra de Deus. Se você não tem Bíblia no seu coração, como o pastor já citou aqui um escritor, se eu não me engano, que fala que você tem de Deus o que você tem de Bíblia. Então, se você não tem Bíblia, você conhece praticamente nada de Deus. Eu tenho alguns colegas de outras igrejas e eu visito também as igrejas deles. Eu não me incomodo com pessoas que tenham o seu momento ali de diversão, mas o que me preocupa e que me deixa bastante reflexível é que as pessoas buscam muita animação, mas pouca palavra, pouco entendimento. É bom que a gente tenha os nossos momentos de diversão, como vai ter o louvorzão que está sendo organizado. É bom que nós temos ali, possamos pular, louvar a Deus. Sim, é muito importante, mas também é muito importante que nós possamos também centrar a nossa vida na palavra de Deus. Como é que você vai conseguir vencer esse mundo se você não consegue nem citar um versículo sobre a sua salvação? Como é que você, no momento de dificuldade, no momento que você está um pouco triste, em que você vai se apoiar? Eu me apoio em Deus. Mas quem é teu Deus? O que você sabe sobre Ele? O que você sabe sobre esse Jesus que você fala? Que você diz que crê? Então, para que nós possamos conhecer quem Deus é, quem Jesus é, precisamos nos santificar na palavra de Deus. Precisamos ser moldados pela palavra de Deus. E ali quando nós vamos, lá no versículo 14, ele vai dizer, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, se você começar a ler a palavra de Deus, quando você começar a entender quem Deus é, eu tenho certeza que você não vai conseguir mais ficar calado. Que o evangelho significa nada mais, nada menos do que boa notícia. Então, quando você enxerga a boa notícia que a palavra de Deus tem, que é a salvação da sua alma,
a salvação que você vai poder morar e glorificar o Deus eternamente, você vai querer falar essa notícia para outras pessoas. E Jesus, ele vai falar isso no versículo 18, ele vai dizer: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, Jesus já lhe enviou. Jesus já lhe enviou, ele já te deu uma ordem. Vá, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, aqui Jesus, ele está orando por você, pela sua salvação e pela a sua segurança. Mas não deixe que isso fique somente para você. Você tem que espalhar essa boa notícia para as outras pessoas. Todo mundo que você vê ao seu redor também está perdido. Eles precisam ter o conhecimento do que você tem agora, do que você está ouvindo hoje, do que você já ouviu há alguns dias. Então, nós precisamos ser mais ousados em querer pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho que um dia lhe salvou. Então, Jesus, ele nos pede ao Pai que nos santifique na verdade. E no versículo 13, ele vai dizer: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Como já falei, quando você passar pela sua dificuldade, se você tiver a palavra dentro do seu coração, marcada no seu coração, eu tenho certeza que essa tribulação não vai lhe tirar o seu sossego. E é justamente isso, a paz que excede todo entendimento. Quando você acha que está tudo impossível para você, você deita a sua cabeça no seu travesseiro e fala: está com meu Deus. E essa é a paz que nós possamos ter. Essa paz que Deus nos oferece. Porque Ele não tira você do mundo. Ele vai deixar você com a pessoa que também está fazendo perversidade. E você precisa declarar o evangelho para ela de forma como um zelo. Nós estamos aqui nas quartas-feiras tendo um estudo sobre várias coisas. Agora passamos pela salvação, toda a obra da salvação. Estamos agora falando sobre alguns pontos importantes que no evangelismo que a gente pode aparecer. Por exemplo, na última aula falamos sobre como tratar uma pessoa que é homossexual. Você sabe como um cristão tratar uma pessoa desse tipo? Você sabe os textos que falam sobre isso? O amor que você deve ter? Nós tivemos várias reflexões aqui. Eu tenho certeza que aqueles que estiveram aqui, se aparecer uma pessoa dessa forma agora na porta, eles vão lá abraçar e acolher e explicar o evangelho para ela. Nós vamos também ter diversos outros argumentos. Será que Deus realmente existe? Como é que você pode provar que Deus existe? O apóstolo Pedro diz que nós devemos ter argumentos para provar nossa fé. E o cristianismo é a única fé que a gente pode provar com fatos históricos, ciência ou qualquer outra coisa. Então, nós devemos mergulhar nas Escrituras e ver como eu posso ser uma pessoa melhor diante das Escrituras. E por último, e não mais importante, e é algo que eu vejo que nós estamos errando muito como igreja no geral. Jesus, ele ora pela unidade dos seus filhos. Jesus, no versículo 20, ele vai dizer: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Versículo 21, a fim de que todos sejam um. Aqui Jesus primeiro pede para que nós que cremos no seu nome, sejamos um. Porém, o que é que nós vemos hoje? A cada dia vemos mais igrejas sendo abertas, porque houve uma briga na igreja anterior. Aí, não, eu não concordo com você, eu vou abrir a minha própria igreja. E aqui, se nós for andar aqui nesse Bom Jardim, você nem consegue contar quantas igrejas aqui tem. Então, nós estamos errando num ponto muito importante que toda a Escritura, principalmente no Novo Testamento, vai falar sobre a unidade dos filhos de Deus. E nós não temos essa unidade mais. Infelizmente, às vezes nós olhamos para uma igreja, obviamente cada um vai ter o seu tipo diferente de adoração, tem os assembleanos, nossos irmãos também, vai ter o pessoal da Batista, vai ter o pessoal da Metodista, vai ter várias outras igrejas, outras denominações, que agora a famosa Parede Preta também, mas se todos que estão em Cristo são seu irmão, os que estão em Cristo são os nossos irmãos, e nós devemos saber andar em comunhão com eles. Às vezes nós vamos divergir em alguns pontos,
Mas esses pontos não devem, os pontos secundários, porque os primários são aquele que você tem que crer em Jesus, você tem que se arrepender e ter fé nele. Isso é a sua salvação. Se a sua salvação depende de outra coisa fora isso, de crer em Jesus, isso é heresia. Isso já vira seita. Se você precisar de outra coisa, de alguma obra, de ter que fazer algo, ter que pagar algo, isso já vira seita. O que Jesus fala, creiam em mim e você será salvo. Se você crê em Jesus, você vai ser salvo. Então, nós temos que entender que aquele que está em Cristo tem que ser um em Cristo. E aqui eu quero te puxar para um ponto muito importante sobre a unidade da igreja. No versículo 21, ele vai dizer assim, ó, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Você consegue entender a profundidade do que é ser unido em Cristo? A nossa união como igreja revela que Deus enviou seu Filho. O mundo lá fora olha para a igreja hoje e vai dizer, que amor é esse que essas igrejas pregam, que nem eles mesmos se amam? Que amor é esse que eles estão pregando? Que Jesus é esse? Quando nós estávamos nas quartas-feiras, a tia Elsa falou que, partindo do ponto dos homossexuais, eles pensam que Jesus é uma pessoa ruim, porque os cristãos são ruins com eles. Os cristãos condenam eles, já colocam no inferno, mas não é assim. Todos pecaram. O apóstolo Paulo coloca o homossexualismo, adultério, vai colocar mentira, tudo no mesmo nível. Todos pecaram. Não tem nenhum pecado menor que vai dizer que você é um pouco mais santo que o outro. Não, todos pecaram. E todos merecem a mesma justiça de Deus. Então, nós como igreja devemos demonstrar que Deus enviou seu Filho. Nós somos embaixadores de Cristo, o apóstolo Paulo fala isso também. Nós somos aquelas pessoas que deveríamos imitar a Cristo, nós deveríamos ser que nem Cristo aqui na terra. Mas, infelizmente, nós não estamos sendo verdadeiros imitadores de Jesus. Nós estamos sendo crentes que vêm à igreja e vai para casa. Nós estamos sendo cristãos que leem a palavra de Deus, mas não as praticam. Nós devemos praticar a palavra de Deus. Porque quando a gente pratica a palavra de Deus, nós vamos ver que nós precisamos ter união com nossos irmãos. Nós possamos ir visitar uma igreja e falar, esse cara aqui também é meu irmão. Essa pessoa aqui, que dá um giro de vez em quando, é meu irmão também, porque ele também crê no mesmo Jesus que eu creio. Então, nós precisamos entender essa responsabilidade que a igreja em geral deve ter. E nós também aqui, como igreja local, devemos ter a nossa unidade também como irmãos. Assim como aconteceu aqui com a tia Janaína, todos se uniram e ajudaram ela. E assim alcançamos o objetivo muito rápido. Então, quando o Tiago ele fala ali, se algum irmão está passando por alguma dificuldade, vai na igreja, peça para os presbíteros orar por ela, orar por cura. Mas quando a gente fica doente, o que a gente faz? Se esconde. Não, ninguém pode saber não. Não, ninguém pode saber que eu estou em depressão, não. Eu estou sofrendo ansiedade, eu estou me cortando em casa. Não, ninguém pode saber que eu estou passando por uma virose. Não, mas essa virose não é nada. Mas peça oração. Por que a gente não cultiva esse respeito que nós temos pelos nossos irmãos? Porque eu tenho certeza que se cada irmão orar a Deus em clamor a você, o quão rápido vai vir a sua cura? Então nós precisamos mergulhar nas Escrituras e ver a necessidade da união dos irmãos entre si. E mais importante do que isso, quando Jesus fala sobre união, ele não fala somente sobre os irmãos. Jesus também ele fala a união entre nós, como igreja, o Pai e o Filho, todos um só. E nós, como igreja, nós não estamos conseguindo demonstrar essa união que nós deveríamos ser, essa comunidade que deveríamos ser. Então nós devemos começar, a partir de hoje, ser realmente unidos. Aconteceu na segunda-feira, não sei se alguém conseguiu ver alguma notícia, que teve um evento lá no centro. Lá também eu participei lá, ajudei na organização. E ali eu percebi que a maioria ali era igreja. E deu um número de mais ou menos, praticamente quase 5.000 pessoas.
num centro, lá no centro, na Praça da Bandeira, de noite. Então, se você ver alguns vídeos aí na internet, vai ser um movimento de uma galera que veio lá de Goiânia fazer aqui esse movimento. E várias pessoas ali, eu percebi que eram de igrejas. Eu fiquei olhando para aquilo e, ao invés de meu coração se alegrar, me entristeceu. Por quê? Eu comecei a olhar para aquele povo e ver. Já pensou se essas 5.000 pessoas se organizassem e saíssem pelas ruas pregando o evangelho? Quantas pessoas nós salvaríamos? Mas o que é que nós queremos? Eventos. Queremos pular, queremos sentir a presença de Deus e ir para casa. Mas se nós, como igreja, vamos supor, nós aqui que estamos aqui, já seria uma diferença muito grande. Se um se levantar, vai fazer um barulho muito grande no inferno. O diabo vai ficar desesperado se uma pessoa se levantar. Imagine 5.000 pessoas. Agora imagine juntar todas as igrejas de Fortaleza, todas as igrejas do Brasil e fazer um movimento. Nós ainda somos um país livre, mas nós não aproveitamos essa liberdade. Quantos países estão sofrendo para levar uma mensagem, um pequeno pedaço de papel com um versículo escrito? As pessoas choram, beijam a palavra de Deus quando recebem isso. Mas nós, que temos a palavra com liberdade, nós não queremos pregar para o próximo. Nós não queremos nos juntar entre os irmãos e sair e fazer o evangelho, mostrar o evangelho às outras criaturas. Então nós temos que acordar como igreja. Nós devemos nos posicionar, ter mais ousadia em Cristo Jesus. E como é que eu vou poder ter isso? Lendo a palavra de Deus, se santificando, orando, buscando, jejuando. Então nós possamos voltar às Escrituras, a ler, a fazer o seu devocional, ter seu momento de devocional, mas também seu momento de estudo. Eu sei que demanda tempo, mas é um tempo para Deus. Não um tempo para qualquer pessoa, é para Deus. Então que nós possamos voltar às Escrituras. E aqui para nós finalizarmos, no seu momento mais crítico do ministério de Jesus, ele iria ser morto, ia ser crucificado, ele ia passar pela ira de Deus. Ele orou por você. Ele pensou em você. Ele não pensou na igreja em geral, não, ele pensou em você. Ele pensou aqui na Elivânia, pensou aqui no Fábio, pensou aqui na Josi, pensou em todo mundo. Ele pensou nas pessoas específicas. Ele sabe, cada pessoa, aquele que o Pai deu a ele. Então, ele orou por você. Ele não orou por ele mesmo. Ele orou por nós, pela sua salvação, pela sua segurança, pela sua santificação, pela nossa unidade como igreja. Cristo, ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele sofreu aquela dor que ninguém poderia sofrer. E o que é que nós podemos fazer depois de ouvir a oração de Jesus? Aqui é Jesus orando. Muitas vezes Jesus sai para o monte para orar, mas nós não temos os relatos da oração, o que ele pedia a Deus. Mas aqui nós tivemos a honra de poder ler o que Jesus orou. E Jesus, no seu momento mais crítico, ele orou por você. Ele estava pensando em você. Então que essa palavra seja uma palavra de consolo para nós, de conforto, saber que Cristo pensa em mim até mesmo antes de eu nascer. E que ele pensa em você agora. Ele está intercedendo por você agora. Ele é o nosso advogado fiel e justo. Então, que nós possamos sair daqui com o coração consolado, mas também com o coração pensando, eu preciso conhecer mais o meu Deus, para que eu possa proclamar pelos 4 cantos da terra sobre quem Deus é e o que Ele pode fazer por cada um de nós. Amém? Possamos ficar de pé. Espero muito que você tenha conseguido entender essa mensagem. Que Jesus orou pela nossa salvação, pela nossa segurança, pela santificação, pela nossa unidade como igreja. E que você possa sair daqui tendo algo em mente. O que você vai fazer a partir de agora? Coloque algo no seu coração. Seja ler as Escrituras mais, passar mais tempo lendo as Escrituras, seja passar mais tempo orando. Agora vai pensar naquele irmãozinho lá que está lá no seu trabalho, que nunca ouviu falar de Jesus. Ou se ouviu por cima.
e você tem o conhecimento de Jesus e você não declara sobre ele. E o seu colega de trabalho precisa ser salvo também. O seu colega de escola, de faculdade, ele precisa ouvir o evangelho. Ah, Vitor, mas lá no meu colégio, na minha faculdade, não tem nenhum movimento cristão. Seja você o primeiro. Seja você o ousado que vai lá e levar a palavra de Deus. Comece com um, aí Deus vai acrescentar o restante. Ore por almas. Se apaixone pelas pessoas que você nem conhece ainda, mas que você sabe que existe e que precisa do evangelho. Quando eu saio alguns evangelismos nas praças, às vezes a gente nem precisa entrar em um assunto para conseguir colocar o evangelho. Não, vocês são da igreja? Pode fazer uma oração por mim? As pessoas chegam até nós. Às vezes nós andando com uma plaquinha, posso dar um abraço em você? Nós passamos por um casal, nós nem vimos esse casal. O casal foi, ei, me dá um abraço. E ali, quando deu um abraço ali na Eduarda, que estava com a gente, e eu só perguntei, vocês conhecem Jesus? Aí não. E eu posso falar um pouquinho? Pode. Eu preguei o evangelho todinho para ela. Em menos de 5 minutos eu preguei o evangelho todinho. E lá com a mulher e o rapaz lá com os olhos brilhando, ouvindo o evangelho. As almas estão sedentas pelo amor de Deus. E nós estamos calados dentro de 4 paredes. Nós precisamos pregar o evangelho. Eu não sei se você vai ser um evangelista ou se você vai morrer por Cristo, eu não sei disso. Mas que você possa fazer o que você pode fazer. Dentro do seu trabalho, vai ser com seus colegas e você demonstrando como você é cristão. Você, lembre, nós como igreja somos aquele povo que as pessoas vão olhar e vão ver Jesus. Acho que Jesus era parecido com esse rapaz aqui. Esse rapaz aqui, essa moça aqui tem um coração bondoso. Essa pessoa tem um amor tão grande por nós, às vezes nem se conhece. Ele não faz fofoca de ninguém, não mente. Essa pessoa aqui é diferente. E você tem que ser essa pessoa diferente. Você tem que ser a pessoa que o mundo vai olhar para você e vai ver Cristo em você. Então que nós possamos realmente ter esse conhecimento, ter essa ousadia de querer pregar o evangelho e saber quem Deus é. Amém? Fechamos nossos olhos. Aqui antes de orar, eu queria fazer somente uma pergunta. Eu não sei se você ouviu hoje o evangelho pela primeira vez. Se você ouviu esse Jesus que foi crucificado, que foi morto, que pagou o preço dos seus pecados. Você sabe que você não é tão bom assim? Você sabe que você erra com Deus? E eu quero te fazer essa pergunta. Se você quer hoje entregar sua vida a Jesus. Se você quer, Vitor, eu quero conhecer esse Jesus que tu está falando. Se você quer entregar sua vida a Jesus hoje, eu não estou dizendo que pela minha oração você vai ser salvo, não. Pelo contrário, é pelo seu arrependimento. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e creio em teu nome. E quando você chegar no seu quarto, você vai declarar lá no seu quarto, Senhor Jesus, se revela a mim. Ele vai se revelar a você. Então, se você quer entregar sua vida a Jesus, eu peço apenas que você levante a sua mão. Se você tem essa vontade, se você está assistindo algo no seu coração, levante a sua mão. A igreja fica em oração, pedindo e clamando, mas se você que ainda não ouviu o evangelho, você não entregou sua vida a Jesus, que você possa levantar a sua mão, que eu quero fazer uma oração por você. Se Deus tocou hoje no seu coração, apenas levante a sua mão. Jesus, Ele quer lhe salvar. Jesus, Ele morreu pelos seus pecados. Basta você se arrepender e crer no nome dEle. Se tem alguém aqui hoje, apenas levante a sua mão. Se não tem, a mensagem foi pregada. E se você ainda não conhece a Jesus, chegue no seu quarto e peça para que Ele se revele a você. Vamos estar orando agora. Senhor Jesus, Pai, obrigado, Senhor, por essa mensagem. Que essas palavras, ó Deus, essa oração, Pai, que o Senhor fez por nós, possa tocar os nossos corações, ó Deus. Que nós possamos entender, Pai, que o Senhor estava preocupado com a nossa salvação. Nós mesmos sendo pecadores,
O Senhor estava preocupado, ó Deus, com a nossa segurança, Pai, de como iríamos prosseguir nessa vida, Pai. O Senhor estava preocupado com a nossa edificação, com a nossa vida, Senhor, de palavra de Deus, com a Tua palavra. Estava preocupado, Senhor, com a unidade da Tua igreja, Pai. Nós que carregamos, Senhor, o Teu nome, Pai. Então, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha, Pai, encher os corações aqui, ó Deus. Que até aqueles que são também cristãos, ó Pai, possam ser mais cheios de Ti, Deus. Possam, Pai, realmente, Pai, querer mais de Ti, Pai. Querer, Senhor, entender, Te conhecer, Pai, que essa é a vida eterna. Conhecer o Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a que Ele enviou. Então, Senhor Jesus, eu te peço, Pai, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai, a permanecer, Deus. Nos ajuda, Deus, a ter mais ousadia, Senhor, na Tua palavra. E realmente, Pai, cada pessoa aqui, Pai, poder, Senhor, pregar no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, Deus, para os seus familiares, ó Pai. E que sua vida, Pai, possa ser uma vida que realmente demonstre que Cristo está dentro deles, ó Pai. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, nos abençoa, Deus, nos livra, Pai, de todo mal, Pai. Em nome de Jesus, Pai, isso que eu te peço, te oro e te agradeço. Amém.